Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Tá muito calor aí? Porque aqui vou contar uma coisa para vocês. Tá muito quente. É um inverno, ainda não entrou inverno, né? Mas é um início de inverno é, caloroso. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Nós teremos hoje um assunto muito interessante, a mim me é muito caro. A Zezé está sempre por aqui, eu fico feliz, a Jussara, a Flaviana Monteiro. A gente está aguardando a professora Denise entrar em contato, daqui a pouco ela entra. Eu vou dar alguns avisos para vocês. Hoje eu deixei lá no link da bio o link, ou melhor, desculpa, eu deixei na bio o link para participar do grupo para a gente falar a respeito de relação e comunicação com as crianças. Vai ficar 24 horas no ar para que vocês possam acessar, tá bom? Quem quiser pode ir lá, tá na bio, onde está o meu nome, um pouquinho para baixo, é só clicar. Se você já tiver o Telegram, você consegue cair direto no grupo, tá bom? A Denise está tentando. Tá. Ah, eu acho que agora deu certo. Isso, muito bom. Não, não deu certo, caiu. Ô, dureza. Bom, vamos lá. Tô tentando outra vez. O objetivo dessas lives é uma iniciativa que eu tive, né? E tô contando com a colaboração de todos os nossos convidados para que a gente possa trazer para você conhecimento científico de uma maneira muito, muito, muito acessível, para que nós tenhamos argumentos muito pautados em pesquisas e não em achômetro. O achômetro não faz bem para ninguém, né? Eu acho que, né? Essa semana eu fiz um post justamente falando a esse respeito. Até então eu não vi nenhuma pesquisa que tenha, por exemplo, colocado que ser violento com a criança resolva alguma coisa. Então é uma maneira da gente municiar de conhecimento para que isso, determinadas coisas que se veiculam nas redes sociais, elas não sejam consideradas como verdades, né? Pode ser opiniões, mas não foi investigado ainda como aquela opinião não foi investigada cientificamente. Eu estou tentando aceitar, eu aceito a Denise, mas está acontecendo alguma coisa que está caindo, né? Estou adicionando, mas a Denise está caindo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ela caiu de novo. Eu não sei o que está acontecendo. A nossa temática hoje, vou até mandar uma mensagem para ela. Vamos ver. Acho que ela tá. Ela começa a entrar e aí cai. Não sei se tá indo.
Olha, como caiu. Deixa eu mandar um recado para ela por WhatsApp. Se a essa altura do campeonato ela deve estar extremamente nervosa. Imagina, né? Ela já tinha falado para mim, professora, eu tô muito nervosa. E a gente. Oi, Rejane, tudo bem? Tô vendo aqui educação baseada em evidência e não em achismos. É isso mesmo, Eliane, Rejane, né? A gente precisa lembrar a todos que a educação é uma ciência. A educação não é composta de pessoas ignorantes. E nós precisamos assumir os nossos saberes e ir em busca sempre de informação, né? Porque as coisas também mudam. Espera só um pouquinho, ela me mandou um áudio. Professor, eu estou tentando. Todas as vezes eu clico na solicitação e fico aguardando, aí não dá, tá? Mas eu estou tentando lá, vou voltar para lá. Ela está tentando, ela não sabe o que está acontecendo, que ela clica ela saiu. Eu não sei o que está havendo que ela não está conseguindo dessa vez, mas ela está tentando. Bom, eu aceito adicionar. Eu acho que. Deixa eu mandar uma mensagem para ela, tá bom? Vou mandar um áudio para ela. Um minutinho, por favor. Denise, de alguma maneira você está saindo. Eu adiciono você e depois você sai. Então, vamos fazer o seguinte: assim que você solicitar, eu te adiciono e você aguarda. Não clica mais botão nenhum. Que eu acho que ela deve estar clicando em outro lugar. Acho, né? De repente é a internet, né? Ela saiu de novo. Bom, eu vou apresentar a Denise, que ainda não conseguiu entrar, para nós irmos ganhando tempo. Não depois eu me desculpo com ela, né, para não ser indelicada, evidentemente. É um problema técnico que daqui a pouco a gente resolve. A Denise, ela foi professora de educação infantil e é a supervisora na rede municipal de Amparo não, de Lins. Eu tô com Amparo na cabeça. Aliás, é uma cidade que eu gosto muito. E ela é hoje professora do curso de pedagogia do Unisalesiano. Ela é mãe do Bernardo, né, que deve ser um garotinho muito querido por essa família. Ela é doutora em educação pela Unesp de Marília e gosta muito da cultura da infância e de ouvir o que as crianças têm a dizer. Então, ouvir o que as crianças têm a dizer é muito importante, porque isso é a nossa fonte de sabedoria, de pesquisa, né? A Ana Petrocelli, você está falando se está pelo YouTube também? Não, só está por aqui, por enquanto. Não sei se daqui dá para ir para o YouTube direto. Se dá para ir para o YouTube direto, eu não sei fazer, né? Nesse momento, eu vou adicionar a Denise de novo. E eu conheci a Denise lá, ela porque ela defendeu o doutorado dela e a professora dela me fez a gentileza, né, de me convidar para a banca e eu fiquei encantada com a tese dela, né? A Denise foi aluna da professora Eliane Saravalli
aliás, muito exigente, muito mãezona, mas também muito exigente com os seus trabalhos, com os seus orientandos, o que não poderia ser diferente, né? E a Denise, ela trabalhou investigando as crianças da educação infantil a respeito de questões do consumo. Ela fez uma belíssima tese, ela abordou vários aspectos em relação ao consumo, né, das crianças na educação infantil, desde a observação dos materiais que as crianças traziam para a sala de aula, né, inclusive perguntas pautadas no método clínico. O que é o método clínico, né? O método clínico é uma proposta de investigação para compreender o que a criança pensa, que foi elaborado por Jean Piaget, e ele tem o cuidado de, na discussão, na conversa com a criança, ele não ser invasivo e nem dar respostas prontas, né? Por isso, uma das estratégias que a gente usa, especificamente no caso da Denise, é uma historinha, né? Que ela contou, ela vai dar certo, ela vai entrar a respeito de uma determinada situação de compra, né? Envolvendo pai, esse tipo de coisa. E teve resultados assim muito significativos, né? A minha tese ela foi baseada nos twins, nas crianças, nos pré-adolescentes. Pronto. Eu tô aceitando a Denise, entendeu? Mas eu tô aceitando a Denise. Ai, saiu de novo. E um pouquinho antes da gente começar oficialmente, nós fizemos um teste, ela entrou e deu certinho, né? E agora está tendo esse inconveniente. Mas não há de ser nada, vai dar certo. Desculpa, vamos voltar. E essa tese, ela investigou tanto o aspecto físico da sala de aula, o uniforme, as coisas que as crianças traziam, conversou um pouco com as professoras, conversou com as crianças, e o que ela pôde observar? Que a consciência a respeito do consumo, né, é algo que ainda precisa de muito esclarecimento, de muita conscientização, por o que é normal, né? Por quê? Por que é normal? Como é um fenômeno que tem tomado, é um fenômeno social, e que tem tomado uma proporção visível agora, na atualidade, em função. Denise, você está me vendo aqui, que bom. Então, olha, é o seguinte. Eu acho que na hora que você está pedindo para participar, você está clicando em algum lugar que está saindo. Então, você solicita a participação e não faça mais nada. Espera que eu acho que vai conectar, tá bom? Vamos lá tentar de novo. Vai dar certo. É um fenômeno, saiu. Como é um fenômeno social, esse fenômeno social, ele precisa de um tempo para ser estudado. Aí, há um tempo, a gente começa a fazer tese, mestrado, dissertação, e a gente começa a descrever o que está acontecendo, né? Então, só para dizer, ninguém tem culpa do que está acontecendo. No entanto, vai ficar gravado assim.
A live vai ficar gravada no YouTube e vai ficar gravada aqui no IGTV. Então, voltando. Não é para achar que se sentir culpada por aquilo que está acontecendo. A partir desses dados descritivos a respeito do contexto, do cotidiano, nós começamos a estudar, a compreender o que acontece, e aí a gente começa a elaborar estratégias para que esses conhecimentos fiquem cada vez mais amplos e atinjam, né? Façam parte do cotidiano da população para que se conscientize e mude o comportamento. Esse é um objetivo de ter uma pesquisa. Se na medicina, há anos atrás, se resolveu que era importante lavar as mãos, né, higienizar as mãos antes de um procedimento, foi por conta de alguns problemas de infecção que aconteceu naquela época. Eu tenho um exemplo muito legal, mas eu vou falar direto nessa situação da criança. Veja, atualmente, o contexto que as crianças vivenciam hoje é muito diferente daquele que nós vivenciamos há 20, 30, 40 anos atrás ou mais. De acordo com a evolução da sociedade, as pessoas, as crianças, vão tomando papéis diferentes. As crianças, especificamente, mais ainda, porque elas passam a ter muita visibilidade a partir do final do século XIX e início. Quanto às questões de consumo, e mesmo a produção de alimentos de qualidade duvidosa, é a mesma coisa. A Denise, de novo, é a mesma coisa. Ou seja, ao estarmos inseridos numa sociedade globalizada, oba! Agora conseguiu! Ixi, eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Tá, eu espero. Não, tem alguma coisa errada. Será que vai entrar o som? Esperar um pouquinho? Precisou da ajuda dos universitários, né? É assim mesmo. Fica calma, tranquila, que no pior das hipóteses, sabe o que vai acontecer? A gente remarca a live, eu tô muito... Não é, gente? Não deu certo. Teve uma série de problemas que independe da gente. Então, se for possível, a gente remarca. Mas eu vou continuar a explicação aqui em relação à questão do consumo. Aí, o que nós temos? A gente passou a observar que as crianças, né, elas passaram a consumir muitos produtos e, inclusive, o tipo de produto que as famílias consomem. Como eu disse, as crianças também passaram a ter uma outra visibilidade. Essa visibilidade que ela tem, e mesmo a importância que ela passa a assumir dentro da família, e, simultaneamente, o fato dessas famílias começar a trabalhar e ficar muito tempo fora de casa, especialmente as mulheres, traz uma das questões, um sentimento de culpa, né? E você traz para casa, ou em outras situações, presentes ou oferece
mimos em várias ocasiões. Esse é um motivo. Existe uma outra situação que, por um determinado tempo, né, a criança fica em frente às telas. Antigamente era só a televisão, agora não. É a televisão, é o tablet, é o celular, é o computador. E isso são meios, né, de expor um determinado produto para a criança. Ela vai na escola, existe a questão também do neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? É aquele que eu vejo meu colega com alguma coisa, ele é inconsciente e a pessoa passa, a criança, a pessoa, o adulto, passa a querer aquele objeto para se sentir parte do grupo. Então, olha, a família passa a trabalhar mais tempo fora de casa, especialmente as mulheres. A criança tem mais visibilidade. As propagandas e o tempo de exposição a propagandas cresce exaustivamente. Oi? Oba! Oi? Ouviu? Agora sim, tá ótimo. Olha, o que aconteceu, nem eu e nem ele sabemos, porque ele é muito experiente nisso. E eu só estava dando, solicitei. Não, juro que eu não apertava nadinha. Não tem problema, agora deu certo. Eu só vou terminar um raciocínio, tá? E aí, gente, com esse excesso de exposição e o tratamento dado à criança, principalmente pelo mercado, como cliente, fez dela efetivamente um cliente, a ponto de influenciar a família, né, nas questões de escolha de carro, de lugar para passear, comida, né? Essa visibilidade, ela provoca um desequilíbrio dentro da casa e um desequilíbrio nela mesma. Porque a tentativa de autoafirmar-se, ela vai construindo uma identidade que é descompassada com aquilo que ela é. E muitas vezes com aquilo que é possível a família economicamente suprir. Enfim, não é um assunto que a gente consegue em uma hora dar conta, né? Mas são alguns elementos que fazem parte desse contexto, que foi alguma das coisas que a Denise estudou e que agora ela tem como estar apresentando os dados, aquilo que ela coletou, essa história que eu comentei com vocês, que foi super interessante, a resposta das crianças, né? E vocês vão gostar muito. Denise? Oi, só tô tentando... Dá um jeito aí? Eu, pessoalmente, né, eu trabalho com isso, acho que há 10 anos. Não, 2007, 13 anos. Desde 2007. Tanto eu como uma outra colega, Valéria Cantelli, nós, inclusive, temos, ao longo desses 13 anos, organizado propostas didáticas para intervenção na escola, né, para poder amenizar e valorizar alguns princípios que são caros às famílias, né? E, ao mesmo tempo, orientar, alfabetizar as crianças economicamente, tanto nas questões relacionadas ao consumo, como as questões relacionadas à administração financeira e ao dinheiro que elas recebem. Vocês não fazem ideia de quanto dinheiro a gente adulto dá na mão das crianças. É absurdo, né? Foram os dados que a gente coletou, tanto na minha tese, que foi exclusiva com pré-adolescentes, como na tese da Valéria Cantelli, que foi com famílias, né? Bom, Denise, olha, eu já apresentei você, eu já dei uma contextualizada, e agora você pode falar da pesquisa.
Obrigada, professora. Eu brinquei com a professora que estou muito honrada de ter sido convidada, né? O último encontro que a gente teve foi, né, na defesa, na qualificação primeiro, depois na defesa, e a Eliane, que eu sei que está por aqui também, agradeço muito a ter também colocado a Maria Belintani no meu caminho, porque ela foi a minha fonte também de pesquisa, né? Eu falei, é a minha primeira experiência aqui no Instagram, eu falei, aprendi a mexer com outras ferramentas, né? E que agora deu certo, né? Mas, enfim, eu vou talvez ter que acelerar algumas coisas, porque o que eu tinha programado já vai ser insuficiente, né? A Iane, beijinho também. Bem, a princípio, o meu desejo foi sempre pesquisar algo na questão do conhecimento social, né? Quando eu entrei no doutorado, o meu projeto era de investigação do pensamento das crianças sobre as minorias. Mas eu escolhi muitas vertentes das minorias. E aí foram já me colocando no lugar, né? Dizer, olha, eu falei, então tá, então eu vou escolher classe social, consumo, alguma coisa assim. Né? A Eliane também foi me ajudando e a gente chegou nesse assunto que eu considero extremamente importante, né? Que a pesquisa do doutorado me abre assim, um universo de estudos para conhecer novos pesquisadores que ainda não fazia parte do meu universo, e entre elas essa pessoa tão incrível que é a professora Maria Belintani, né? E aí, mas eu queria ouvir as crianças, eu queria ter a voz das crianças nesse trabalho, tá? Então, escolhi uma praia que eu gosto muito, que é a educação infantil, como você colocou, né? Assim, é um assunto que a gente sempre está provocado a pensar, e a gente descobre o quanto nós precisamos desse movimento consciente, né? A professora tem um livro muito interessante que eu acho que depois você tem que falar dele também, né? Mas essa ideia, para onde a gente está indo, né? Esse consumir para viver e não viver para consumir. E como que a gente tem passado isso, como é que as crianças, já desde cedo, né, estão absorvendo esses valores tão errados que nós adultos estamos construindo, né? Sem dizer desse impacto, né, que o consumo exacerbado, desmedido, traz para a nossa condição, né? Então, esse aumento de lixo excessivo, né? Esse desregulamento da alteração climática, os desequilíbrios de ecossistema e tudo mais, né? Quanta poluição. Eu falo, além de fazer muito mal para todos nós, em aspectos ambientais, em aspectos psicológicos, né? Então, acho que o Bauman fala muito disso. Esse consumo desenfreado, né, que ele chama de relações líquidas, né, nós estamos tratando pessoas como mercadorias e relações como mercadorias, e as crianças estão aprendendo coisas muito ruins com a gente, né? Então, essa definição, que eu acredito que você tenha até explicado um pouquinho, né? Uma coisa é a gente consumir para viver, outra coisa é consumir e criar necessidades que não são reais, né? E que nos impulsiona, através de um desejo criado, cada vez mais, né, a buscar algo desenfreadamente sem ter aonde chegar. Né? Porque é uma busca de desejos que precisam ser resolvidos, e aí vem outros desejos, né? E pensar, falar, poxa, ninguém nasce consumista, né? Nós aprendemos isso com as relações. Embora, eu falo, é um paradoxo, né? Porque os bebês, quando nascem, eles já movimentaram o consumo dentro de uma família de uma forma exorbitante, né? Então, se gasta, e o bebê, tadinho, ele já vem
ele já chega e já tem tudo ali já dito, já marcado, já, né? E o Bauman tem essa expressão, né, que é do berço ao túmulo, né? E só retomando essa pesquisa seria muito provocadora para mim, porque eu também gosto muito de Piaget. Eu acho que dentre as teorias que nos ajudam a compreender a realidade, Piaget era aquele que me respondia algumas questões, né? Então a Eliane foi um braço para mim, assim, que abriu em relação ao conhecimento social, né? Então, eu sou muito grata a esse olhar, embora eu falo que é um exercício diário, porque uma coisa é também você viver, eu vivo isso como mãe, eu vivo isso como educadora, e a gente viver, né, de forma consciente é um exercício, né? Então, e aí a gente pensa assim, como é que a criança pode ser consumista se ela nem tem poder aquisitivo para isso, né? Então, olha só que peso que a gente está jogando nas costas da criança, né? Vem aí de novo o papel de nós, adultos, conscientes, né? Então, essa criança que há pouco tempo atrás era alguém que nem era valorizado, né? Que era aquele que não fala, né? Vira sujeito de direito e vira sujeito consumidor, né? Então, como eu ouvi um pouquinho enquanto a gente estava se organizando aqui, que 80% da renda familiar ela é comprometida, né? É uma criança que movimenta dentro de uma família. Existem pesquisas que comprovam, né? E aí se percebeu, opa, a criança é um grande nicho aí para os marqueteiros, para os publicitários, né? Então, eles usam de alguns artifícios que a gente desconhece para seduzir, né? E aí vai ali ao longo prazo também fidelizando para ser um consumidor lá na frente, né? E então a gente sabe que nós vivemos numa sociedade capitalista que visa muito lucro e esse lucro está atravessando fronteiras muito perigosas, né? E, inclusive colocando isso como vamos dizer, as crianças em situação de vulnerabilidade em perigo, né? Então, e eu penso assim, né? Existe aquilo do consumo como a compra, mas existe o consumo como um valor simbólico, né? E as crianças também querem pertencer a esse mundo, né? De alguma forma, e entra muito claro nesse nosso, vamos dizer, nessa nossa frenesi, nossos exemplos, nossos maus exemplos, né? E percebem que essa relação é compro, logo existo. Tenho, logo pertenço, né? E aí a gente também pensa, fala, oh, mas e essa? Nós temos várias classes sociais, como que é isso, né? O consumismo é prejudicial para todos, né? Seja aquele pai que tem condições, mas eu tenho condições, mas consumismo não é algo educativo. Então, se eu tenho condições, mas eu quero dar tudo, saiba que eu estou pagando um preço lá na frente que eu posso não conseguir mais sustentar, né? Porque eu estou ensinando um valor errado, né? Mas, assim, pensando nas classes sociais menos favorecidas, a gente fala aí de um desejo também reprimido. Não significa que aprendeu a pensar conscientemente sobre o consumo, mas que existe aí um sentimento de inferioridade por não pertencer, porque também deseja ter, né? E exatamente, estou lendo aqui um comentário, a gente precisa combater, só a gente precisa pensar nele de forma muito reflexiva, porque é uma lógica que às vezes a gente não percebe. A gente naturaliza de tal forma, quando se vê, a gente está aí comprando coisas que a gente não precisa, né? Descartando coisas e ensinando isso para as crianças, né? E aí a professora talvez já tenha comentado,
além de tudo, além de consumir, a gente está ainda mostrando que eu preciso mostrar o que eu consumo. Não é só consumir, agora é a sociedade do espetáculo, né? Então eu preciso, além de ter, eu preciso parecer ter, né? E cada vez mais, e cada vez melhor, né? Então, o Piaget me trouxe todo esse olhar da construção do conhecimento, além, né, de educadores que se debruçam, como a Denegre, como a professora, né, em relação à psicologia econômica, né, e a gente começa a entender e fica muito assustado que, olha, enquanto a gente está aqui, educadores estudando sobre desenvolvimento infantil, os publicitários estão estudando dia e noite, porque as crianças, né, são alvo das indústrias da publicidade, do marketing, e percebem, né, que podem render muito. Tá? Então, existe aí que McNeil, né, professora, que tem um olhar muito atento, ele é considerado, vamos dizer, um papa aí da publicidade que fala, olha, as crianças influenciam, né? Os pais influenciam os amigos, né? Então, existe também outros estudiosos que vão falar, olha, existem também níveis, né, de comportamento de consumidor. Então, só para a gente pensar, a professora também citou outros estudos, né? Neuromarketing, agora, né, a neurociência aplicada a esse acerto de captação de consumidores, tá? E aí eu percebi, né, como que é isso? Como que isso entra na escola e o que nós, educadores, podíamos fazer com isso, né? E eu me coloco muito como alguém que precisa também aprender, porque também já fui educadora da infância, algumas questões me incomodavam, mas a gente, né, nunca se debruçou para estudar. Mas a gente percebe que esse consumo está muito atrelado à questão dos personagens midiáticos, né? Eu vejo que a educação infantil, ela estuda projetos voltados para a educação ambiental, né, o amor aos animais e tudo mais, que tudo é válido, é perfeito, porém, a ferida em relação ao consumo não é essa na infância, né? Então, e aí inocentemente, mas tudo bem, né? Tão bonitinho com esse personagem, né? A capa do caderno, a borracha, a mochila, a lancheira, e a gente vai, né? Sem perceber, né? Incitando tudo isso, né? Então, Denise, e aí, oi. tem uma pergunta aqui que ela fez um comentário, mas eu acho que vale a pena. É a Lê Santos. Será que os pais, de uma forma inconsciente, não procuram suprir sua falta com presentes? E dessa forma incentivam o consumismo? Um, é um aspecto, não é Sim, o único. E a gente não pode analisar. Isso acontece, não é, Denise? Isso exatamente. acontece, mas não podemos analisá-lo e culpabilizar a família, né? Porque a Exatamente. família também está vulnerável, né, Denise? Isso. E esse é o discurso que, do outro lado, os publicitários, né, a indústria querem jogar, mas esse pai é responsável por essa criança, né? E é isso mesmo, nós, pais, educadores, também estamos aí no mesmo barco de vulnerabilidade por não saber como lidar com isso tudo, né? E aí, na pesquisa, dados importantes, né? Que a gente descobre que não é uma temática estudada, né? Que quase não se tem esse tema nas licenciaturas, no currículo, né, de licenciaturas, que infelizmente era um tema que ia ser muito bem cuidado na BNCC e foi retirado em uma das versões, né? E além, eu falo, as contradições que a gente vive, né? Apesar disso, é a educação que ainda está segurando muita onda, né? Em relação, eu falo, a escola que traz, né, os quintais para as crianças que não existem mais, né? Dentro é a escola que traz essa ideia do brincar e o resgate da cultura popular.
é a escola que apresenta essa cultura que vai ajudar também a pensar, né? E aí eu acho que é onde a professora quer que eu chegue, né? Falar, entrando, além disso tudo, alguns dados, só porque a pesquisa traz o olhar um pouco do educador, a observação do ambiente e a fala das crianças, né? Quer falar? Eu quero colocar para você que você não precisa atropelar. Ah, Vá devagar, tranquila, tá? Porque os dados que. Se não der tempo para tudo, a gente marca outra live. Fique tranquila, faça com tranquilidade. Eu só quero colocar também outra observação da Pro Camila Silva. A gente percebe o incentivo ao consumismo em pequenos aspectos. Na escola, utiliza-se muitos temas da mídia. Desenhos estereotipados do que está na moda, por exemplo. Exatamente, Camila. A escola reproduz aquilo exato. que o marketing e a publicidade tanto propaga. Então, aquilo que eles não conseguem fora da escola, a escola dá conta de fazer. Infelizmente. Isso. A Camila, a contribuição, sim, muito importante, porque, e essa, vamos dizer, essa percepção nem sempre o professor está apurado para, né, vamos dizer, é o consumo simbólico dos estereótipos que aquele personagem traz, né, daquilo que é eleito dentro de um padrão e que a escola corre contra a maré. Né? Então, como é importante a gente trazer essa cultura, né, sem os olhares, vamos dizer, estereotipados que a mídia coloca para as crianças, né? Mas em relação à entrevista, os professores também acreditam, 80% acreditam que as crianças, sim, estão muito consumistas, né? E aí eu falei, em que você percebe? Né? E uma das coisas que foram citadas é essa barganha dos pais, olha, se você fizer isso, você vai ganhar isso, né? Reforçando essa criança que já é heteronoma, né? Não, eu falo, não pensar nas regras de uma forma que precisa ser construída, mas à base de chantagens, né? Os desejos das crianças que elas mostram o tempo todo, né? Eu falo que eu ia lá na escola, as crianças perguntavam se o meu cabelo era da Elsa, se a minha bolsa era do não sei o quê. Eu falo, não, não é. Então, assim, qualquer coisa. Nossa, esse azul, olha, o azul é da cor da Elsa. Eu falo, as referências são muito midiáticas, né? Das crianças. Essa ideia também das crianças, às vezes, quererem mostrar para o outro o que tem ou que vai ganhar como vamos dizer, uma coisa de vantagem que ela tem, né? Posses de brinquedos recorrentes, né? No dia do brinquedo, olha, essa criança, cada encontro, a professora traz um brinquedo novo. Então, significa que existe aí um consumismo, né? E aí, também pergunto, você acha que a escola pode ser um espaço de reflexão, né? Então, esses mesmos professores que acreditam que as crianças estão consumistas, eles acreditam que sim. Então, a gente precisa pensar o como, né? Como que a gente pode ajudar o educador e a nós mesmo, porque se a gente tem um processo educativo, toda a sociedade vai ser beneficiada, né? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho só para a gente pensar nesse consumismo simbólico aí, né? Então, eu pergunto também das músicas. Na verdade, foi uma observação. Que músicas que as crianças têm trazido para a gente pensar que as crianças não têm estruturas cognitivas, emocionais suficientes para reproduzir coisas que elas têm reproduzido, né? Então, as músicas. Eu não sou nada contra as gêneros, a ideia é a qualidade da letra que a música apresenta, né? Então, as músicas trazidas que falava de bebida, de briga, de traição, né? E as crianças reproduzem aquilo de uma forma tão natural, então é um consumo simbólico ali, né? Que está acontecendo e que e aí eu percebo que onde que ela canta, né? Quando a professora tem uma atividade mais livre,
entre uma atividade e outra, ou na brincadeira simbólica, elas estão ali, com esses elementos e reproduzindo, né? Por isso que é importante que o professor ouça, veja, acompanhe, observe o que essa criança está dizendo. Então, músicas de novela, elas cantavam, e novelas, em boa parte, nada apropriado para a idade, né? Às vezes até um jingle de um comercial, e eu perguntei para as crianças, que música que vocês gostam? Falaram, a música da Barbie, a música do Hot Wheels, a música, eu falei, então, para a gente pensar um pouquinho, né, no repertório cultural que as crianças estão alimentando, tá? E um outro dado, assim, eu sinto isso na pele como mãe, da não oportunidade de comprar coisas que não estejam vinculadas a personagens midiáticos. Então, 80% das mochilas das crianças têm estampas de personagens. E a gente sabe que isso encarece, né? Aí alguém pode falar, mas foi a mais barata que eu achei, mas assim, você tem um objeto, aí você tem que ter o outro, e o outro, e o outro, e as crianças querem ter toda a coleção referentes a determinados personagens. Então, você entra, tem uma loja determinada, não vou citar o nome aqui, que eu entro e pergunto, onde tem camiseta? Você não encontra nenhuma camiseta que não tenha estampas de personagens, né? E que eles passam valores, eles passam imagens, né? E que a gente precisa se policiar. Então, Só fazer um parênteses, Denise, para você que está escutando. A minha preocupação é que vocês não entendam isso como um falso moralismo nosso. A questão não é essa. Ela está descrevendo o que ela achou. Longe da nossa alçada é esmagar a necessidade da criança do simbólico, da fantasia. Sim, sim. E de modo algum. Mas eu posso gostar da personagem, mas eu não preciso ter cama com ela, borracha, sandália, sapato, caderno. Eu não preciso entrar nessa neurose de compra. Essa que é a questão. Tá? Exatamente, professora. Em hipótese nenhuma negar a necessidade, porque a criança acaba precisando dos personagens justamente para fortalecer a sua identidade. Daí a necessidade da escola proporcionar o maior número possível de histórias, e não só aquelas que estão na moda. Esse é um dos aspectos. Mídia, né? Exatamente. Só para um dado que a gente, quando vai pesquisando, descobre que tem filmes que muito antes de ser lançados, e aliás, eles só são lançados se tiver toda a coleção de venda pronta. Então, Star Wars é um dos filmes que movimenta, né, trilhões aí, e as pessoas, né, seduzidas por aquele encantamento, né? Agora sim, o gancho que a professora colocou pensar que nós temos um mundo de referências, né, de histórias clássicas, de histórias de contos populares, e que podemos recorrer a essa cultura que é maravilhosa, né, não necessariamente a um vínculo, né, porque não tem problema, o filme não é o problema é tudo que se vincula à venda, né, e que as crianças sofrem, né? Tem uma das perguntas que né? Dá para brincar? Essa criança queria muito, né? Eu pergunto assim, ela não tem a bebê Alive, dá para brincar? Não dá para brincar. Ele não tem o Homem-Aranha, dá para brincar sem? Não dá para brincar. Eu vou chegar nos dados que eu acho que é bem, né? Uma das perguntas eu coloco, né, para as crianças, dá para brincar sem brinquedo? Né? Essa da Bebê Alive e do Homem-Aranha foi muito específico, né? Mas 35% respondem não dá para brincar sem brinquedo, né? Então, onde estão as brincadeiras em que eu não preciso de objeto nenhum e que eu defendo os objetos não estruturados, como brinquedos, né? Eu defendo... não tem problema, tá? O problema é o brinquedo em excesso, e assim,
vamos dizer, esse pensamento da criança que, olha, não consigo brincar sem brinquedo, né? Outra pergunta que eu fiz e que eu acho que foi bastante tocante para mim, né? Você prefere brincar ou sair para comprar? E as crianças responderam 52% que preferem sair para comprar, né? Então, assim, qual é a atividade principal? O que deveria brilhar mais aos olhos das crianças, né? Então, tem essa historinha que a professora colocou, eu falo, né? Eu conto as pequenas historietas e pergunto o que que você acha, né? Então, o pai trabalha muito porque ele precisa receber para pagar a comida, mas a criança quer muito um brinquedo, muito. Só que o pai, se ele para ele dar esse brinquedo, ele precisa trabalhar dia e noite, tá? E aí a criança não vai conseguir mais ver o pai, nem o pai a criança. Então, assim, o que que você acha? Como que a gente pode resolver isso, tal? Elas dizem 47% que preferem, então, ter o brinquedo do que a presença do pai, né? E isso é um tapa bem doído, né? Que tipo de conexão que a gente está estabelecendo com as crianças, em que o valor do afeto é menor que o valor do brinquedo. Não que os brinquedos também não se desenvolvam afeto, mas... E aí tinha outras crianças, eu achei um garotinho brilhante, ele falou, não, mas meu pai é um pouco velho, ele não vai aguentar trabalhar esse tanto. Não, eu quero ver o meu pai, eu vou ficar com muita saudade, né? Então a gente tem também os outros, mas foi um índice muito grande que as crianças apontaram em relação às escolhas, né? Eu Tem tenho mais um uma. comentário aqui. Olha, a Ana Petrocelli, ela falou assim, é um comentário. E ainda sabemos sobre a hegemonia dos brinquedos que perpetuam as disparidades de gênero, bem como Exatamente. as relações binárias entre as crianças. Perfeito. Perfeito, A Ana. Ana, É isso mesmo. a Ana é uma professora nossa aqui também da rede, e ela é uma estudiosa sobre as questões de gênero, que a gente até debateu, ela está fazendo mestrado. E assim, sim, é uma das coisas que vem no pacote dos brinquedos estereotipados, dos personagens, essa marcação, né, do que é certo e do que é errado em cada gênero, né? O Bojack discute muito, né? Lê do engano se a gente vai determinar para a criança o que o brinquedo faz, né? Porque as crianças subvertem a ordem, elas, né, dão outros significados, né? Então, mais uma historinha aqui para a gente pensar, eu conto que as crianças, uma criança já tem 30 Barbies, mas ela queria muito, aí eu troco um pouco, né, os brinquedos ali, ela queria muito ter, né, e aí o que que você acha? Mas a mãe disse que não podia. Ah, eu acho que tem que comprar, né? O 47% diz que tem que comprar, porque ela está sofrendo, ela está muito triste porque ela não tem essa, né? Então, só uma criança me disse que não era para comprar, porque ela já tinha 30, né? Então, e aí, um breve, falou, ó, compra com uma condição, né? Ou ela vai doar um pouco, mas assim, boa parte é que as crianças tinham que, sim, o direito de ter mais, mesmo já tendo 30, né? E aí, outra também que para mim foi muito significativo foi a pergunta, né? Se qual amigo poderia ser mais legal, né? O que tinha muito brinquedo ou o que não tinha brinquedo, né? Então, 78% disse que o amigo legal é o que tem um monte de Muito bem. brinquedo, né? E assim, e eu achei assim, de uma sabedoria de algumas crianças, né? Poucas, né? Mas duas crianças, não, eu tenho um amigo, né? E elas têm
essa referência da identidade da vida, que não tem, e eu gosto muito dele, ele é muito legal, né? Então, assim, e como as crianças estão captando isso, olha, né? Porque a maioria das pesquisas são voltadas para as crianças maiores, crianças que, né, que já conseguem pensar um pouquinho mais nas relações econômicas, né? Mas entender que elas já estão sendo capturadas muito cedo, né? Desde lá, desde que nasce, elas já estão, né? E está funcionando o que a mídia está fazendo, né? Agora, o processo educativo precisa estar muito alerta a essas questões, né? Para que a gente consiga reverter isso, né? Tá. E aí, porque entender que essa socialização primária, o que acontece na família, é a mais importante nesse processo, mas que a escola teria aí como um espaço de discussão, de reflexão, né? Porque eu fico pensando, quem vai formar esses pais para serem consumidores conscientes, né? Não é responsabilidade só da escola, mas eu acredito a escola tem uma coisa muito poderosa, e que ela pode dialogar com essa comunidade e trazer questões contemporâneas. Poxa, eu não na pesquisa, mas depois a gente sempre está ouvindo relatos de professores que a criança, por exemplo, dorme. Quantos alunos não dormem de manhã na educação infantil? E aí a professora vai abordar, e sabe o que é? Ele acorda de madrugada, ele vai ligar a televisão e ele fica no videogame, e ele fica no celular. É assim, como se a mãe não assume, né, essa postura de autoridade e que não consegue colocar um limite em crianças de 4, de 5 anos, de 6 anos. Como que é isso? Né? E aí também informar essa família, né, sobre os danos disso tudo. Né? Eu falo, em relação, às vezes, o pai fala, mas né, é uma coisa tão pequena, né? Tem esse hábito de toda vez que sai, volta com alguma coisa, né? Ou volta do trabalho, traz uma balinha, ou vai, né? Mas assim, a criança vai criando essa expectativa, né? Essa ansiedade, esse desejo, e que precisa ser cada vez mais suprido com coisas, né? Em patamares diferenciados e que, né? De repente não se tem mais as rédeas disso, né? Então, esse malefício, tem que ver uma coisa que se está na moda e que eu falo, eu resisto bravamente, né? São essas unbox, né? Essa caixa embrulho e aí entra toda essa questão de relação de crianças e youtubers também, né? Mas esse prazer instantâneo, mas aí, peraí, preciso comprar outro para ver o que tem no outro, né? Então, entra nessa linha Kinder Ovo, LOL, né? E essas caixas surpresas que agora é moda, até adultos que compram sem saber, né, o que tem dentro, pelo prazer de comprar, né? Então, assim, uma das coisas legais também, professora, que foi, eu trouxe 2 propagandas para as crianças analisarem, né? Eram propagandas da Grandene, porque preenchia os meus quesitos ali em relação à percepção do que era real, do que era fictício, né? Uma que era da Sandalinha, que atrelava a Frozen. Então vinha com o cetro mágico, né? E que a menininha fazia assim, muito colorido, com música, com cor, caía a neve, né? E dos meninos era um relógio do Ben 10, mas que criava-se no meio do produto ali monstros, né, superpoderes, que vinha também com um relógio e tal. E ficou muito claro que as crianças não conseguem fazer esse discernimento até que ponto é realidade, até que ponto é fantasia, né? E que elas não compreendem ali, que muitas não sabiam que aquilo era uma propaganda, né? Elas atrelavam às vezes ao produto, mas sem perceber, né? Então,
a gente sabe que esse malefício dessa indução, que a criança compra na expectativa que vai, né, fazer tudo sozinho, e aí a gente entra num outro problema também, porque tem brinquedos